No dia de hoje venho mostrar-vos uma sondagem sobre as presidenciais que mostrou aqui algumas alterações significativas, não só no pódio propriamente dito, portanto nos 3 primeiros lugares, como também incluiu um 5º lugar que é uma novidade. Portanto, o 5º lugar começa neste momento a disputar aqui a piscina dos grandes, como diz o comentador da CNN. Vamos ouvir alguns dados sobre esta sondagem e já vou fazer uns comentários. Honestamente, não me parece haver uma justificação prática para os resultados desta sondagem, mas já lá vamos. Vamos ouvir a primeira parte. É 2 candidatos que já lideravam as sondagens, mas agora um deles passou à frente. Marcos Mendes passou à frente de Gouveia e Melo. Atenção que estamos ainda a falar de empate técnico. 22,6, 21,1 é 1,5 ponto percentual de diferença entre os dois, portanto configura-se aqui um empate técnico, mas não deixa de haver esta novidade. Marcos Mendes a liderar as sondagens a um mês das presidenciais. Esta situação de empate técnico também tem aqui uma curiosidade, é que se olharmos para os candidatos que aqui vêm a seguir, António José Seguro aparece em 3º lugar e está em empate técnico também com Gouveia e Melo, mas também está com empate técnico com André Ventura, 17,4, 14,7. E para confundir ainda mais, vamos olhar aqui para um outro player que entra aqui no campeonato dos grandes. Coutinho de Figueiredo tem uma grande subida face ao mês anterior, 12,6, mas também ele está empatado tecnicamente com André Ventura. Antes de passarmos para a segunda parte da sondagem que mostra, enfim, os números mais pequenos, portanto, os candidatos que conseguiram resultados mais modestos, vamos dizer assim, não me parece haver uma justificação para este empate técnico e não me parece, honestamente, que se formos sinceros e olharmos para as eleições europeias, que não foram assim há tanto tempo, Coutinho de Figueiredo foi candidato e não conseguiu ficar à frente do Chega quando o nome não era André Ventura. E, portanto, o ponto é este. Toda a gente sabe que André Ventura, enfim, é conhecido de todos vós que o nome André Ventura é o nome mais mediático do Chega. Eu pergunto, como é que o Coutinho de Figueiredo, nas últimas eleições europeias, que não foram assim há tanto tempo, conseguiu um bom resultado, tem que se dizer, teve um bom resultado apesar de tudo, dos melhores resultados de sempre da Iniciativa Liberal, até porque ele é a figura mais mediática de sempre produzida pela Iniciativa Liberal. Tudo bem, ninguém diz que não. Agora, Coutinho de Figueiredo não conseguiu ficar à frente do Chega quando a cara da candidatura não era André Ventura. Portanto, o Coutinho de Figueiredo, se não conseguiu esse feito, muito menos vai conseguir estar empatado, é um empate técnico, mas estar aqui empatado com André Ventura. Não me parece haver uma justificação. E depois, há aqui um crescimento algo significativo de António José Seguro, ao mesmo tempo que há uma queda significativa de André Ventura. E nenhum destes dois movimentos, um ascendente e outro descendente, não me parece haver justificação para nenhum destes dois movimentos. O Coutinho de Figueiredo tem feito uma campanha forte, isso tem que ser dito. Portanto, a campanha de Coutinho de Figueiredo, ele próprio mostrou os números dos seus seguidores no Instagram, que apesar de tudo hoje em dia também são um fator relevante do ponto de vista mediático a nível político, isso é uma evidência, e o Coutinho de Figueiredo no espaço de 3, 4 meses duplicou os seguidores. Portanto, é uma evidência que tem feito um bom trabalho mediático nas redes sociais, tem feito algumas críticas, aproveitando também esta onda criada pelo André Ventura de crítica ao jornalismo, de resposta a comentadores, de se falar um bocadinho do quão tendenciosos são os mídias tradicionais. Tem feito aqui um trabalho bastante razoável e admito que consiga alguns votos jovens. Agora, o Coutinho de Figueiredo não vai ter um empate técnico com o André Ventura nas sondagens, ou melhor, nas eleições, nas sondagens claramente que o tem, e acho impossível que o André Ventura acabe em 4º lugar numas presidenciais. Acho impossível, honestamente. O António José Seguro, tem feito uma campanha modesta, não tem aparecido muito, não tomou assim nenhuma posição que tenha agradado particularmente determinada franja do eleitorado, até porque o Seguro neste momento tem a esquerda toda zangada com ele porque ele é incapaz de dizer que é de esquerda e, portanto, o António José Seguro está a disputar o mesmo espaço ideológico dos outros 3 candidatos do pódio, portanto, de Luís Marques Mendes, dos outros 3, não, dos outros 2, digo, de Luís Marques Mendes e do Almirante Gouveia e Melo. E o Almirante Gouveia e Melo tem feito uma trajetória descendente que foi prevista por todos os comentadores e até pela minha pessoa neste canal. A partir do momento que o Almirante Gouveia e Melo abriu a boca, começou a perder pontos nas sondagens, porque toda a aura, vamos dizer assim, que é uma palavra muito utilizada agora, toda a aura em torno do Almirante Gouveia e Melo vinha de uma operação logística que, no meu entender, não é justificada
qualificação para ele ser Presidente da República, não lhe reconheço qualquer capacidade ou sequer convicções, é um homem que está em cima do muro em todos os temas, e portanto o Almirante Gouveia e Melo não teve aqui nada que justificasse uma subida, e assim que começou a falar e retirou a farda do corpo, começou automaticamente a perder pontos, que era aquilo que era previsível, tanto que com Seguro e com Marcos Mendes ele perde as 2 segundas voltas, tanto com Seguro como com Luís Marques Mendes. Isso é a trajetória descendente do mesmo, é uma evidência. Mas enfim, vamos ver agora a piscina dos pequenos, como se diz, e depois vamos ver alguns números sobre a segunda volta, ou a possibilidade de segunda volta. Vamos, se calhar, agora sair da piscina dos grandes e ir para outro campeonato onde as coisas estão mais claras. Ninguém está a lutar aqui por um lugar na segunda volta. Catarina Martins com 4,4%, António Filipe 2,5% e Jorge Pinto, que se estreia nesta sondagem no último lugar, 1,4%. Os outros candidatos e os brancos e os nulos totalizam 3,3%. Já agora, esta sondagem faz uma distribuição de indecisos, mas eles, na verdade, existem, estão ali à volta dos 12%. Vamos olhar para estes resultados que eu acabei de mostrar agora num gráfico para percebermos quem subiu e quem desceu. E o que vemos é que há aqui uma descida acentuada de Gouveia e Melo, que o mês passado estava a liderar com algum destaque e agora ficou em segundo lugar. Uma subida de Marques Mendes, António José Seguro desce ligeiramente, depois temos aqui também uma subida ligeira de André Ventura e quem também se destaca é Coutinho de Figueiredo, que subiu dos 9,1 para os 12,6. Agora, vamos perceber como é que isto tem impacto em termos de cenários de segunda volta. E também aqui há uma novidade. Se houvesse uma segunda volta entre Marcos Mendes e Gouveia e Melo, pela primeira vez é Marques Mendes que lidera e que, à partida, ganharia, até porque o 46-39% dos resultados de cada um significa que não há sequer aqui empate técnico. Portanto, isto era basicamente o que eu dizia. A segunda volta andava com empates técnicos nos candidatos do centro, digamos assim, acho que posso incluir os 3 candidatos, Luís Marques Mendes, Gouveia e Melo e Seguro no centro, e havia alguns empates técnicos quando a segunda volta era disputada pelos 3, portanto, ou por Marques Mendes e Gouveia e Melo, ou por Seguro e Marques Mendes, Almirante e Marques Mendes, Seguro e Marques Mendes. E, portanto, no fundo, havia sempre aqui empates técnicos, não era claro, pelo menos antes do Almirante Gouveia e Melo falar e abrir a boca, não era claro quem é que ia vencer, ou à primeira volta ou à segunda. E agora não é que se tenha tornado claro, mas pelos vistos a trajetória descendente desmentiu aquilo que o Almirante disse, ou seja, não há aqui nenhum mito da sua queda nas sondagens, ele caiu realmente nas sondagens, várias sondagens consecutivas e, portanto, por muito que se possa negar, é uma evidência que isto aconteceu. Por outro lado, não me parece assim tão claro que Luís Marques Mendes ganha o Almirante Gouveia e Melo, porque o Almirante Gouveia e Melo, pelos vistos, está a tentar chegar à esquerda com mais facilidade e o Luís Marques Mendes anda a navegar um bocadinho nos eleitorados dos dois lados. O Almirante Gouveia e Melo, pelos vistos, decidiu-se pela esquerda, com algumas declarações que diz, que fez. Eu não acredito que o próprio tenha feito declarações como o presidente de referência Mário Soares ou como estou entre o socialismo e a social-democracia. Não me parece que estas declarações sejam feitas sem algum plano de marketing, ou então, enfim, foram improvisadas pelo Almirante e correu muito mal. E, portanto, esta é uma das novidades. As outras que não são novidades, e nem há necessidade de passar, basicamente, é que os 3 candidatos dos 4 que estão a disputar a segunda volta, parece-me, André Ventura não consegue ganhar a segunda volta a nenhum dos 2, e da minha parte, diga-se de passagem, ainda bem, eu posso dizê-lo, portanto eu sei que há pessoas que não o podem dizer, mas eu posso dizê-lo, ainda bem que André Ventura não ganha a segunda volta, porque eu não quero André Ventura a Presidente da República, apesar de que terá evidentemente o meu voto, porque é o único candidato em que me revejo. Portanto, reconheço seriedade a António José Seguro, parece-me ser uma figura séria que nunca roubou ninguém, e diga-se de passagem, qualquer inimigo do António Costa consigo ter alguma simpatia por ele. Por outro lado, agora, Luís Marques Mendes e o Almirante Gouveia e Melo são 2 figuras pelas quais nem sequer tenho qualquer tipo de respeito, e o Almirante Gouveia e Melo é capaz de ser o pior candidato dos 3 que não André Ventura. Portanto, Luís Marques Mendes, Seguro, eu acho que ponho o Almirante em último lugar do ponto de vista dos meus gostos pessoais, evidentemente. E, portanto, no fundo era isto. Tivemos aqui uma sondagem um bocadinho negativa para André Ventura. É a primeira, nunca aconteceu tal coisa. Nem aconteceu tal coisa André Ventura estar em 4º lugar, nem tinha acontecido até agora Coutinho de Figueiredo disputar aqui
o espaço dos primeiros 4 lugares, e honestamente acho que isso não será um cenário realista. O Coutinho de Figueiredo está a disputar, parece-me, o eleitorado jovem com André Ventura, e honestamente acho que se há alguém que não dá hipótese no eleitorado jovem é André Ventura, e portanto acho que o Coutinho de Figueiredo nem sequer ficará perto do 4º lugar, mas enfim, o futuro dirá. Parece-me é que o Almirante Gouveia Melo está numa trajetória descendente grave e que isso terá repercussões brevemente. E diga-se de passagem que durante os debates, depois do primeiro debate do Almirante Gouveia Melo, ou pelo menos depois do primeiro debate difícil do Almirante Gouveia Melo, e eu suponho que quase todos sejam difíceis, Luís Marques Mendes tem algum treino de televisão e político, António José Seguro, idem aspas, André Ventura é um autêntico rolo compressor, o António Filipe está perfeitamente habituado também a falar em público, a Catarina Martins também tem essa facilidade, e mesmo o rapaz do livro, o Jorge Pinto, se não me falha a memória, parece-me que até esse vai limpar o chão com o Almirante Gouveia Melo, perdoem-me a expressão. E portanto, acho que a experiência dos debates não vai correr bem, e se ele antes dos debates já está com esta pontuação, cheira-me que quem acaba em 4º lugar é o Almirante Gouveia Melo. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.